Dando continuidade ao nosso programa de nutrição mineral de plantas, hoje vamos falar sobre a fase sólida do solo. Este tópico faz parte da segunda unidade, que trata da interface solo-raiz. Fazem parte desta unidade 4 videoaulas que estão disponíveis no nosso canal, que são as relações solo-planta 2, o solo como um sistema trifásico, solução do solo e fatores quantidade, intensidade e capacidade. Então, para ter um bom entendimento deste assunto, recomendo que visualizem essas videoaulas. Podemos dizer que a fase sólida do solo é constituída por elementos químicos integrados nos minerais e na matéria orgânica. E os minerais podem ser primários, secundários, na forma de óxidos e hidróxidos, além dos oxidróxidos e sais. Sobre essas formas sólidas, voltaremos a falar mais adiante. Agora, eu quero mostrar para vocês que, fisicamente, a fase sólida do solo é representada por amostras de solo secas ao ar, a famosa terra fina seca ao ar, onde nós vamos ter as frações texturais. Aqui nós mostramos essas frações através das escalas americana e internacional. Lembramos que o Brasil, o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, utiliza essa escala internacional para designar as frações texturais, que são basicamente areia, silt e argila, sendo que no caso da areia temos as diversas classificações em termos de tamanho. Na escala americana, essas graduações são mais numerosas. E na escala internacional, temos basicamente a areia grossa, que vai de 2 a 0,2 milímetros, e a areia fina, de 0,2 a 0,02 milímetros. Após a areia, então, vamos ter a fração silt, que é uma fração de tamanho intermediário, na escala americana, entre 0,05 e 0,002, e na escala internacional, 0,02 a 0,002 milímetros, que é o limite para a última fração, a fração argila, que são todas aquelas partículas menores do que 0,002 milímetros, ou seja, 2 milésimos de milímetro, é o que nós chamamos de micrômetro, ou seja, é um tamanho muito pequeno, comparável inclusive a algumas bactérias. Então, são as famosas partículas coloidais. Essas frações ocorrem nos solos em diversas proporções. E em função dessas proporções, foram estabelecidas 13 diferentes classes texturais. Desta forma, é muito importante que conheçamos a classe textural do solo, pois importantes processos físicos e químicos estão associados à textura do solo. Por exemplo, solos com teores de argila mais elevados
apresentam uma maior capacidade de interagir com raízes e micro-organismos, permitindo o melhor desenvolvimento das plantas. Mas agora eu faço a seguinte pergunta para vocês: por que a fração argila do solo é a mais reativa? A capacidade da argila de interagir com outros componentes do solo pode ser explicada pela sua superfície específica ou área superficial específica. O que é isto? A superfície específica de um sólido é definida como a área superficial por unidade de massa. Nesta tabela, é possível perceber que, à medida que fragmentamos uma partícula de solo, indo de cascalho até argila, o número de partículas, é claro, vai aumentando expressivamente, assim como a sua superfície específica. Vejam que aqui, na forma de cascalho, nós tínhamos 6 centímetros quadrados. Passando para a areia grossa, nós temos então 60 centímetros, e assim por diante, até chegar na fração argila, onde vamos ter 60 mil centímetros quadrados de superfície específica. É claro que reações diversas, como adsorção, desorção, troca iônica e outros processos físico-químicos relevantes para a nutrição das plantas, vão acontecer aqui nas partículas menores, principalmente na fração argila, que tem tamanhos ou diâmetros realmente muito pequenos, até menores do que muitas bactérias. Agora, voltemos aos minerais da fase sólida do solo. Antes de continuar, quero esclarecer que esta aula não é um tratado de mineralogia. Pelo contrário, aqui vamos fazer uma apresentação bastante resumida, com discussões gerais, pois o nosso objetivo é enfatizar a importância dos minerais enquanto fornecedores de nutrientes para as plantas. Para aqueles que quiserem construir um universo de conhecimentos mais amplo sobre este tema, recomendo o ótimo livro em língua portuguesa, Química e Mineralogia do Solo, parte 1, editado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Podemos dizer que minerais são corpos sólidos que apresentam composição química característica que pode variar dentro de certos limites. Com relação aos tipos, eles podem ser cristalinos ou não cristalinos, e primários ou secundários. Os minerais cristalinos são aqueles que apresentam uma ordenação atômica tridimensional e sistemática, ou seja, uma estrutura interna que se repete sistematicamente. Os minerais não cristalinos são aqueles que não apresentam esta ordenação. Os minerais primários são originários do material de origem do solo e geralmente são encontrados nas frações mais grosseiras do solo. Os minerais secundários, por outro lado, são aqueles cuja formação ocorre no solo e são derivados das transformações sofridas pelos minerais primários após o processo de
intemperismo. E eles encontram-se principalmente na fração argila do solo. Os minerais primários são formados em altas temperaturas e são originados de rochas ígneas e metamórficas, mas também podem ser herdados de rochas sedimentares. O quartzo e o feldespato são minerais primários altamente resistentes ao intemperismo, sendo encontrados na maioria dos solos. Outros minerais primários que podem ser observados em várias classes de solos são os piroxênios, as micas, as olivinas, os anfibólios e as apatitas. A ocorrência de minerais primários no solo é um indicativo da evolução, reserva mineral e riqueza de nutrientes do solo. Os minerais secundários originam-se a partir do intemperismo dos minerais primários. E os mais comuns no solo são os filosilicatos, conhecidos também como minerais de argila, sendo os principais a caulinita, a montimorilonita, a ilita e a vermiculita. Entre os minerais secundários existentes no solo, destacamos também os óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos, que são inclusive muito frequentes nos solos tropicais altamente intemperizados, como os nossos solos de cerrado, a savana roraimense, por exemplo. É interessante salientar que as classes de minerais primários e secundários não são mutuamente exclusivas. E desta forma, alguns minerais podem ser classificados tanto na classe dos minerais primários quanto secundários, como é o caso das micas. Nesta tabela, é possível perceber a importância dos minerais primários para o fornecimento de elementos essenciais às plantas superiores, com destaque para a presença de cálcio, magnésio, potássio e fósforo nesses minerais. Vejam que minerais como ortoclásio, muscovita, biotita são ótimas fontes de potássio, podendo apresentar também teores bastante razoáveis de cálcio e magnésio. Ainda como fontes de cálcio e magnésio, destacamos os minerais hornblenda, augita e olivina. A apatita, podemos dizer as apatitas, porque são diversos tipos, além de serem ótimas fontes de cálcio, também apresentam elevadas concentrações de fósforo. Esses minerais, inclusive, são as principais fontes de fósforo e são amplamente utilizados para a produção de fertilizantes fosfatados. Na sequência, vamos apresentar algumas fotografias desses minerais e fazer alguns comentários sobre a importância desses minerais no âmbito da ciência do solo e da nutrição das plantas. Aqui vemos uma amostra de ortoclásio, um mineral primário do grupo dos feldspatos, que são tecnicamente chamados de tectosilicatos, onde tetraedros de silício compartilham 4 átomos de oxigênio com tetraedros adjacentes. O nome
ortoclásio deriva do grego e significa fratura reta, pois seus planos de clivagem são perpendiculares. Pode ocorrer nas cores branca, cinzenta, amarela ou vermelha, e tem grande importância agronômica, pois são fontes de potássio nos solos. A anortita é também um tectosilicato. É o centro cálcico dos plagioclásios. É muito comum na crosta terrestre, sendo uma importante fonte de cálcio para as plantas. Aqui temos uma amostra de muscovita. A muscovita é tecnicamente um filosilicato, possuindo estrutura em camadas, formada por lâminas de tetraedros de silício unidas a octaedros de alumínio. É um mineral do grupo das micas, conhecido como mica branca. Ocorre em rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. É uma ótima fonte de potássio, podendo ocorrer juntamente com o quartzo nos solos, porque ela é muito resistente ao intemperismo. A biotita é também um filosilicato do grupo das micas, sendo conhecida como mica preta ou mica ferro. Ocorre em granitos, gnáisses e xistos e é uma excelente fonte de potássio, magnésio e ferro para as plantas. O nome biotita foi dado em homenagem ao químico e físico francês Jean-Baptiste Biot. Aqui vemos uma amostra de hornblenda, um mineral do grupo dos nesosilicatos. Os nesosilicatos são minerais constituídos por tetraedros de silício isolados, unidos por pontes de cátions, como magnésio e ferro divalentes. A hornblenda é uma mistura de silicatos de cálcio, ferro e alumínio, e algumas vezes também manganês e titânio. Como se observa na sua fórmula, é uma ótima fonte de magnésio e ferro, além de outros elementos essenciais. E aqui vemos a apatita, que não é considerada um simples mineral, mas um termo para designar um grupo de minerais isomórficos formado pela fluorapatita, cloroapatita e hidroxiapatita. Pode ser produzida biologicamente, como por exemplo a hidroxiapatita, encontrada em dentes e ossos de animais. É o único fosfato formador de rochas do planeta, podendo ser encontrada em rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. São conhecidas como fosfatos de rocha, e os depósitos de apatita do planeta são utilizados para a produção de fertilizantes fosfatados. Agora, vamos apresentar para vocês os minerais secundários que ocorrem nos solos. Os minerais secundários são aqueles que se originam do intemperismo dos minerais primários e são basicamente os filosilicatos ou minerais de argila e os óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos. Os filosilicatos são os argilominerais e são assim chamados pelo fato de ocorrerem predominantemente na fração argila. Eles apresentam uma estrutura em camadas,
formada pelo arranjamento de lâminas de tetraedros de silício unidas a lâminas de octaedros de alumínio. Aqui vemos a representação espacial dessas estruturas. Nos tetraedros, o silício ocupa a porção central, sendo rodeado por 4 átomos de oxigênio, formando uma figura de 4 lados. Por isso o nome tetraedro. Nos octaedros, o alumínio também ocupa a porção central, neste caso sendo rodeado por 6 moléculas de hidroxila, formando então uma figura de 8 lados. Por isso esta denominação octaedro. E aqui outras formas de representação das unidades básicas que formam os argilominerais. Aqui uma representação do tetraedro de silício e aqui o octaedro de alumínio. Inda Júnior e colaboradores, no capítulo 2 do livro Fundamentos de Química do Solo, explicam que a lâmina tetraedral é formada pela união de tetraedros arranjados de tal forma que os ápices dos tetraedros apontam na mesma direção e as bases são unidas pelos vértices, formando um padrão hexagonal. Aqui a figura desta lâmina tetraedral vista sob diferentes ângulos e diferentes formas de representação. Por outro lado, a lâmina octaedral é formada pela união de octaedros. E a união entre a lâmina tetraedral e octaedral ocorre pelos oxigênios apicais dos tetraedros, que são compartilhados com os octaedros da lâmina octaedral. Assim, ocorre uma ligação muito forte entre lâminas de tetraedros e octaedros, formando camadas que nada mais são do que os filosilicatos ou argilominerais. Aqui vemos a lâmina octaedral vista sob diferentes ângulos e formas de representação. Como vemos nesse esquema, os tetraedros de silício e os octaedros de alumínio juntam-se, resultando nos 2 tipos básicos de argilas silicatadas. Então, quando as camadas são compostas por uma lâmina de tetraedro de silício e uma lâmina de octaedro de alumínio, temos então as argilas do tipo 1:1. Por outro lado, quando as camadas são constituídas por 2 lâminas de tetraedros unidas a uma lâmina de octaedro de alumínio, formam-se então as argilas do tipo 2:1. Aqui uma outra forma de representar os 2 tipos básicos de minerais de argila. Assim, aqui na parte superior, temos uma lâmina de tetraedros de silício unida a uma lâmina de octaedros de alumínio, formando uma argila do tipo 1:1. Na parte inferior,
Temos então uma lâmina de octaedro de alumínio no centro e duas lâminas de tetraedro de silício, tetraedros de silício nas extremidades, formando então uma argila do tipo 2:1. Nesta tabela, apresentamos os principais argilominerais encontrados no solo e algumas de suas características físico-químicas. Então, no grupo dos minerais cristalinos, temos os minerais do tipo 1:1, que são não expansivos, compreendendo a caulinita e a aloisita. No grupo dos minerais cristalinos do tipo 2:1, temos os não expansivos e expansivos. Entre os não expansivos, temos as micas, a ilita e a clorita. E entre os minerais expansivos, destacamos a vermiculita e as esmectitas. No caso dos minerais não cristalinos, temos o alofano e a imogolita. Os minerais não expansivos são aqueles em que a ligação entre as camadas é muito forte, impedindo o afastamento das mesmas. Por outro lado, no caso dos minerais expansivos, a ligação entre as camadas não é tão rígida, permitindo um maior ou menor afastamento das camadas entre si. Enfatizamos que a expansibilidade dos minerais de argila é de grande importância para a nutrição das plantas, pois esta propriedade afeta diretamente a disponibilidade de nutrientes no solo. A caulinita é um mineral cristalino não expansivo e é o principal representante do tipo 1:1 nos solos tropicais úmidos. Na verdade, como afirmam os autores Vander Merlo e Fernando Whippet, os argilominerais do grupo da caulinita são provavelmente o grupo de maior expansão e frequência nos solos do planeta. Apresenta uma distância fixa de 0,7 nanômetros entre as bases das camadas. Isto se chama distância basal e é uma referência que diferencia os diversos tipos de argila. Essa distância basal é tão pequena que impede a penetração de água e íons entre as camadas, tornando a argila pouco reativa. A formação da caulinita e de outras argilas do tipo 1:1 é resultante de intenso intemperismo químico e lixiviação de íons provenientes da dissolução dos minerais primários, principalmente os cátions de caráter básico. Embora seja quimicamente neutra, a caulinita pode apresentar cargas negativas na superfície basal e cargas negativas e positivas na superfície lateral das lâminas octaedrais. Isto se deve à adsorção ou dissociação de prótons, dependendo do pH do meio. Esta reduzida quantidade de cargas negativas confere à caulinita uma baixa CTC, algo em torno de 30 a 150 milimols de carga por quilograma. Uma característica que explica a baixa reatividade da caulinita é sua reduzida superfície específica, algo em torno de 10 a 20 metros quadrados por quilograma, aliás, por grama. Por fim,
destacamos que a caulinita afeta processos físico-químicos de grande interesse para a prática da agricultura, tais como formação de agregados, porosidade do solo, retenção de água, aeração, lixiviação de íons, reações de troca, entre outros. Agora, vamos fazer um breve comentário sobre a presença de caulinita em solos de savana do estado de Roraima. De acordo com o professor Valdinar Mello, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Roraima, os solos da Amazônia, e especialmente os solos de savana de Roraima, tais como latossolos, argissolos e gleissolos, são fortemente dependentes da mineralogia caulinita na fração argila. Além disso, esses solos também apresentam baixos teores de óxidos de ferro e alumínio e baixos teores de matéria orgânica. Fenômenos como coesão e selamento superficial são muito comuns nesses solos e, de acordo com os especialistas, esses fenômenos estão associados com essas características, principalmente os altos teores de caulinita e os baixos teores ou praticamente ausência de matéria orgânica nesses solos. Esclarecemos que o selamento superficial do solo é decorrente da formação de uma camada superficial de maior densidade pela destruição dos agregados do solo causada pelo impacto das gotas de chuva, dispersão e entupimento dos poros. Este fenômeno tem consequências diretas no desenvolvimento das culturas e qualidade ambiental, porque provoca a destruição da estrutura do solo, a diminuição do escoamento da água para as plantas e potencializa o fenômeno da erosão. Aqui nós mostramos para vocês algumas fotografias desses solos encontrados no estado de Roraima, onde a presença de caulinita é muito forte, tais como esse latossolo vermelho-amarelo, aqui do município de Apiaú. Aqui temos o argissolo amarelo distrófico, também de Apiaú, estado de Roraima. E a terceira fotografia, um gleissolo áplico distrófico, também de Apiaú. Essas fotografias foram cedidas gentilmente pelo professor Valdinar. Um outro mineral secundário, representante do grupo da caulinita, é a aloisita. Este é também um mineral não expansivo e muito parecido com a caulinita. Desta forma, de modo geral, todas as considerações que fizemos a respeito da caulinita podem ser empregadas para a aloisita. Esta argila recebeu este nome em homenagem ao geólogo belga Jean-Baptiste Domalius Dalloy, que a identificou pela primeira vez em uma mina em Liège, na Bélgica, em meados do século XIX. A diferença básica da aloisita em relação à caulinita é a presença de água estrutural entre as camadas. Este fenômeno aumenta a distância basal desta argila entre as camadas para aproximadamente 1 nanômetro. Como podemos ver nesta figura, a aloisita apresenta-se na forma de tubos concêntricos
mais ou menos ordenados, conhecidos como nanotubos. Ela é menos frequente na natureza em relação à caulinita, ocorrendo principalmente em solos derivados de depósitos vulcânicos. Uma possível aplicação dos nanotubos de aloesita é em materiais de alta tecnologia, como, por exemplo, os nanotubos de ensaios, onde reações podem ser processadas e componentes químicos de fertilizantes e outros produtos podem ser controlados ou liberados de forma lenta e equilibrada. As micas já foram citadas no início da aula, quando falamos sobre os minerais primários, biotita e muscovita. Na verdade, as micas podem ser classificadas também como minerais secundários. São filosilicatos do tipo 2:1, não expansivos, e os dois representantes de mica que ocorrem nos solos são a muscovita, também conhecida como mica branca, e biotita, conhecida como mica preta. Nas micas é muito comum o fenômeno da substituição isomórfica, o principal processo gerador de cargas negativas nos minerais de argila. Esse processo é de grande relevância para a nutrição das plantas e é comentado em detalhes na videoaula A Troca Iônica e a Nutrição das Plantas, disponível no nosso canal. Assim, nas camadas de tetraedros, o silício tetravalente é substituído pelo alumínio trivalente, gerando uma grande quantidade de cargas negativas. Desta forma, a CTC das micas é relativamente elevada, em torno de 20 a 50 centimols de carga por quilograma, de acordo com esses autores, Inda Júnior e colaboradores, numa publicação de 2012. A distância basal nas micas é de aproximadamente 1 nanômetro, ocorrendo um espaço entre as camadas que pode ser ocupado por íons de potássio, como podemos ver nesse esquema, onde essas esferas de coloração escura representam os íons de potássio que ficam aprisionados nessas fendas, nesses espaços entre as camadas. No solo, as micas são herdadas de rochas graníticas, gnáisses e micaxistos. A biotita predomina nas rochas e a muscovita nos solos. E tanto muscovita quanto biotita ocorrem principalmente nas frações mais grosseiras do solo, ou seja, silt e areia. Um tipo de mica relativamente comum, resultante do intemperismo de rochas graníticas, é a ilita, também conhecida como mica pedogênica. Na verdade, a ilita é resultante de uma alteração parcial da mica, sendo formada devido à troca do potássio por cátions como cálcio, magnésio, sódio ou hidrogênio, e também devido à entrada de água nas entrecamadas. Isto provoca um aumento na distância basal da ilita, tornando este mineral parcialmente expansivo. A CTC da ilita é de aproximadamente 5 a 15
centimols de carga por quilograma, considerada modesta. E solos com teores razoáveis de ilita podem apresentar teores adequados de potássio para as plantas, sendo esta argila uma ótima fonte deste elemento, que é altamente importante para a nutrição das plantas. Este esquema dá uma ideia das transformações sofridas pela mica através dos processos do intemperismo, resultando na ilita e outros minerais, como vermiculita ou esmectita e vermiculita aluminosa. Tudo isso resulta, então, na liberação de potássio para o meio. O nome ilita é derivado de Illinois, estado americano, onde este mineral foi descrito pela primeira vez em 1937. As cloritas são minerais diferenciados do grupo dos filosilicatos. Embora sejam pertencentes ao grupo 2:1 não expansivos, apresentam uma quarta camada, chamada hidróxido entrecamada, conferindo a estes minerais a denominação de minerais 2:1 ou 2:2, com espaçamento basal de 1,4 nanômetros. E CTC de 10 a 40 centimols de carga por quilograma. São minerais herdados de rochas ígneas ou metamórficas ou produtos de outros minerais primários. Apresentam pouca estabilidade, alterando-se rapidamente para vermiculita ou esmectitas. No Brasil, foram relatadas ocorrências em solos da formação Bauru, em São Paulo, de arcósio filito no Distrito Federal e de serpentinitos no Rio Grande do Sul e no sudoeste de Minas Gerais. Aqui uma amostra de uma clorita, e esse termo clorita vem do grego, que significa mineral verde. A vermiculita é um argilo-mineral derivado das micas, com capacidade de expansão e contração. Este filosilicato é resultante do intemperismo da muscovita, biotita e clorita. E uma característica deste mineral é a retenção de potássio nas entrecamadas. Nesta condição, ou seja, em contração, a distância basal entre as camadas é de 1 nanômetro e com cátions hidratados nas entrecamadas, essa distância basal sobe para 1,5 nanômetros, ou seja, quando a argila está em processo de expansão. A fixação do potássio nas entrecamadas pode afetar temporariamente a disponibilidade deste elemento para as plantas, tendo-se que adotar o uso de adubação potássica para as culturas mais exigentes. Também na vermiculita ocorre o processo da substituição isomórfica para a geração de cargas negativas. Assim, conforme Inda Júnior e colaboradores, nos tetraedros ocorre a substituição do silício tetravalente pelo alumínio trivalente, gerando um excesso de cargas negativas na lâmina tetraedral. E como esse mineral é expansivo, todas essas cargas ficam disponíveis nas entrecamadas
para a troca de íons. Isto promove na vermiculita uma alta CTC, que pode atingir de 100 a 200 centimols de carga por quilograma. A vermiculita ocorre geralmente em solos pouco intemperizados, em condições de acúmulo de sílica e bases, como os vertissolos, que cobrem extensas áreas do Nordeste e no Rio Grande do Sul. Pelo fato de apresentar grande capacidade de reter água em sua estrutura, a vermiculita pode ser utilizada em diversas atividades agrícolas, como na produção de substratos para mudas e práticas hidropônicas. Aqui vemos uma amostra de vermiculita expandida que pode ser encontrada facilmente em lojas de produtos agrícolas. As esmectitas são um grupo de filosilicatos do tipo 2:1 expansivos, representado por importantes argilas, tais como montimorilonita, beidelita, nontronita, saponita e ectorita. As argilas deste grupo são formadas pelas transformações das micas, vermiculita e das cloritas. As cargas negativas desses argilominerais são geradas pela substituição do alumínio trivalente pelo magnésio divalente, resultando numa elevada CTC, que oscila entre 50 e 160 centimols de carga por quilograma. Apresentam uma distância basal de 1 a 2 nanômetros, resultando num elevado espaço entre as camadas que permite a entrada de água e íons. Aqui temos um desenho representativo da montimorilonita, que apresenta uma distância basal de 1,8 nanômetros. Percebam o amplo espaço entre as camadas. É por aqui que penetram a água e os íons que estão presentes na solução do solo. Elas são formadas por cristais muito pequenos e, por isso, apresentam uma elevada superfície específica, calculada em 800 metros quadrados por grama. Isto faz com que as argilas deste grupo sejam muito reativas, principalmente a montimorilonita, uma das mais frequentes e importantes do grupo das esmectitas. As esmectitas ocorrem em solos pouco intemperizados, com drenagem deficiente e de regiões áridas, tais como os chernossolos, vertissolos e neossolos. No Brasil, essas argilas ocorrem com muita frequência nas regiões semiáridas do Nordeste, nos Pampas, no Rio Grande do Sul e no Pantanal, no Centro-Oeste. Solos ricos nessas argilas apresentam propriedades peculiares. Então, a elevada CTC das argilas promove a retenção de cátions básicos, tais como cálcio, potássio, magnésio, favorecendo as atividades agrícolas. Entretanto, quando os teores são muito elevados, fenômenos como plasticidade e pegajosidade comprometem o manejo do solo e o cultivo das plantas. Por exemplo, a grande variação de volume que ocorre nos solos esmectíticos, dependendo da umidade, provoca o amassamento das raízes, comprometendo o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Aqui
vemos uma amostra de nontronita, um membro do grupo das esmectitas, rico em ferro, com aproximadamente 30% de Fe2O3. O nome nontronita foi dado em homenagem à localidade onde este mineral foi descoberto, em 1827, a comuna francesa de Nontron. Agora, vamos concluir a apresentação e as discussões sobre os componentes da fase sólida mineral dos solos, apresentando os óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos. Vamos chamar esses componentes genericamente de óxidos, e os mais frequentes nos solos são os óxidos de ferro, manganês, alumínio e titânio, sendo os mais frequentes e abundantes os óxidos de ferro e alumínio, principalmente nos solos tropicais altamente intemperizados. É bem estabelecido pela ciência, inclusive, que quanto mais intemperizado for o solo, maiores serão os teores dos óxidos, embora esses teores sejam geralmente inferiores aos teores dos argilominerais, principalmente os do grupo da caulinita. Esses componentes ocorrem predominantemente na fração argila e afetam de forma muito expressiva importantes propriedades químicas e físicas do solo, como veremos na sequência. Como afirmam Costa e Bigan, nas últimas décadas, as pesquisas e publicações sobre os óxidos de ferro têm recebido atenção crescente da comunidade científica nacional e internacional. Este fato deve-se principalmente às inúmeras aplicações desses compostos e ao caráter multidisciplinar desses estudos. Nos campos da mineralogia, pedologia e ciências ambientais, eles são de grande interesse, como, por exemplo, na interação com poluentes, em virtude de aspectos específicos de sua cristaloquímica. Na área de nutrição de plantas, eles são também muito importantes, pois afetam propriedades do solo que interferem no crescimento radicular, além de serem fontes de ferro e outros nutrientes essenciais às plantas superiores. Eles ocorrem na maioria dos solos conhecidos e têm origem a partir do intemperismo de silicatos portadores de ferro. A presença desses componentes no solo confere as colorações vermelhas, amarelas e alaranjadas. E as cores permitem identificar processos pedogenéticos e classificar diversos tipos de solos, pois essas colorações são resultantes de condições de oxidação e redução, as quais determinam as formas trivalente e divalente do ferro. Como vemos nessa tabela, os óxidos de ferro vão muito além da hematita e da guetita, que são realmente os mais frequentes e abundantes nos solos. Então, nos solos tropicais e na maioria dos solos, ocorrem com muita frequência também óxidos como magnemita, magnetita,
ferridrita, fulguerita, lepidocrocita e schwertmanita. Aqui destacamos a magnetita, que é um mineral primário, derivado de rochas magmáticas e metamórficas, e está presente nas frações mais grosseiras do solo. Ele pode ser identificado facilmente no campo por meio de um ímã comum, por causa da sua atração magnética. Destacamos também a magnemita, um mineral ferrimagnético comum em solos derivados de rochas vulcânicas básicas. Este mineral origina-se devido à oxidação do ferro da magnetita durante o intemperismo, possuindo também forte atração magnética a um ímã comum. A guetita é o mais comum dos óxidos de ferro. Ocorre na maioria dos solos, e este nome, guetita, foi atribuído a este mineral em homenagem ao poeta e escritor alemão Wolfgang von Goethe, um grande entusiasta neste assunto, na mineralogia. Como vemos neste perfil, a guetita confere esta coloração meio amarelada ou amarronzada aos solos, ocorrendo com mais intensidade em climas frios e úmidos e em relevos que favorecem o acúmulo de água, sendo formada nas primeiras etapas do intemperismo de minerais primários, como a magnetita, e acumulando-se, portanto, em solos mais jovens ou nos horizontes próximos às rochas. A hematita é o segundo óxido de ferro mais encontrado na natureza, sendo muito comum em solos e em rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas. Esta palavra deriva do vocábulo grego haimatites, ou haimatites, que significa vermelho intenso, uma alusão à coloração do pó de rocha desses minerais. A coloração, entretanto, pode variar de vermelho intenso a violeta e cinza, dependendo do tamanho dos cristais, que podem ser microscópicos a visíveis a olho nu. Aqui vemos um perfil de um latossolo vermelho, em que esta coloração vermelha intensa deve-se à predominância de hematita neste perfil. Ocorre em regiões tropicais e intertropicais quentes e úmidas, e em solos de drenagem livre, localizados em relevo plano a suave ondulado. Conforme Kempf e colaboradores, no capítulo 9 do livro Química e Mineralogia do Solo, parte 1, editado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, dos 6 óxidos de alumínio conhecidos, ou seja, gibsita, nordstrandita, bayerita, diásporo, boemita e corindon, apenas a gibsita e a boemita ocorrem frequentemente nos solos. A gibsita é o principal óxido de alumínio dos solos, e sua maior importância deve-se ao fato de promover a adsorção de ânions essenciais para as plantas, tais como sulfato,
fosfato e nitrato, tornando-os indisponíveis, pelo menos temporariamente, para as plantas. Ela promove também a absorção de poluentes inorgânicos, como, por exemplo, o arsenato, e também de alguns materiais orgânicos de baixo peso molecular. Ela é formada a partir do desaparecimento da sílica no solo, ocorrendo principalmente em solos tropicais altamente intemperizados. É preciso lembrar, contudo, que, de modo geral, os solos tropicais apresentam menores teores de gibsita do que de óxidos de ferro. De acordo com vários autores, no Brasil, esse mineral tem sido encontrado frequentemente em solos do Brasil central e da região sudeste. Nas regiões sul e norte, contudo, os teores são mais modestos, predominando nestas regiões a caulinita. Na fase sólida mineral, temos ainda os óxidos de manganês, silício e titânio. Aqui vamos falar rapidamente sobre os óxidos de manganês, pois os mesmos afetam diretamente a nutrição das plantas. É claro que os óxidos de silício e titânio são também de grande importância em diversas áreas. Lembramos que o principal óxido de silício é o quartzo, que é um componente essencial da fração areia da maioria dos solos. Os óxidos de manganês, embora ocorram em baixas concentrações, se apresentam disseminados no solo ou associados com óxidos de ferro. Em solos com drenagem deficiente ou precária, ocorrem na forma de segregações pretas, nas faces de agregados estruturais ou fendas, ou como nódulos e concreções. Alguns óxidos de manganês relativamente comuns nos solos são a birnessita e a litioforita. São fontes de manganês e outros micronutrientes como cobre, molibdênio, zinco e elementos benéficos como o cobalto. Uma outra característica dos óxidos de manganês é que eles absorvem fortemente metais pesados como cádmio e chumbo, o que reforça a sua importância ambiental e para os solos de modo geral. Como vimos até aqui, os componentes inorgânicos da fase sólida exercem um papel fabuloso nas propriedades químicas, físicas e até biológicas do solo, influenciando diretamente na aquisição de nutrientes pelas plantas. Mas não podemos esquecer que na fase sólida do solo, geralmente também ocorrem componentes orgânicos. A fração orgânica da fase sólida do solo é conhecida como matéria orgânica e é composta por resíduos de origem vegetal, animal e microbiana, além do humus. A fração orgânica do solo representa entre 0,5% e 5% da fase sólida da camada arável. E, apesar dessa reduzida concentração, afeta processos físicos, químicos e biológicos do solo, tendo origem, basicamente,
a partir do CO2 da atmosfera. Existem inúmeras formas de abordar esse tema, pois desde o século XIX já foram produzidos milhares de trabalhos, de publicações sobre os componentes da fase orgânica do solo e sua relação com o crescimento das plantas. Assim como fizemos em relação à fase sólida mineral, aqui vamos fazer também um relato simples e resumido sobre a matéria orgânica do solo, abordando aspectos como tipos, composição, efeitos e manejo. De modo geral, os principais componentes da matéria orgânica do solo são o carbono, compreendendo entre 50% e 58%, o oxigênio, entre 34% e 39%, o hidrogênio, 3,3% a 4,8%, e o nitrogênio, que ocorre na faixa de 3,7% a 4,15%. É claro que existem outros componentes, os quais ocorrem em menores proporções, tais como fósforo, enxofre e outros elementos essenciais. Embora haja uma certa variação na forma como os autores apresentam os tipos de matéria orgânica do solo, de modo geral, podemos reconhecer basicamente 5 formas: a liteira, a fração leve, a biomassa microbiana, as substâncias não úmicas e as substâncias úmicas. A liteira, também chamada de serapilheira, é o material orgânico não decomposto presente na superfície do solo, formado por restos de plantas e animais, bem como pelos produtos da decomposição parcial desses resíduos. A liteira não é um componente da matéria orgânica do solo, devendo ser retirada por ocasião da amostragem para fins de avaliação da fertilidade do solo. Nos ecossistemas florestais, tanto naturais como artificiais, a liteira é muito importante. Nos ecossistemas agrícolas, a manutenção de restos culturais na superfície do solo caracteriza o manejo conhecido como plantio direto, que vem sendo adotado em solos de cerrado há várias décadas. Esse manejo contribui para melhorar a ciclagem de nutrientes e também otimizar a conservação do solo. A fração leve da fase sólida orgânica corresponde a resíduos vegetais em vários estágios de decomposição. Localiza-se no interior do solo e sua composição química é comparável com a liteira. Representa de 2 a 30% da matéria orgânica do solo, dependendo essa faixa de concentração de fatores climáticos e manejo. A fração leve, assim como a liteira, corresponde à fração particulada da matéria orgânica do solo. Outro componente muito importante da matéria orgânica do solo é a biomassa microbiana, que corresponde ao tecido microbiano vivo
ou seja, todos os grupos de organismos microscópicos que habitam o solo, tais como bactérias, actinomicetos, fungos, protozoários e representantes da microfauna, podendo chegar a aproximadamente 1 trilhão de indivíduos por grama de solo. E este componente é muito importante para a nutrição das plantas, porque eles executam processos cruciais que envolvem a absorção de nutrientes e o próprio metabolismo vegetal, tais como a mineralização de resíduos orgânicos e a própria imobilização de nutrientes. Para saber mais sobre esse importante componente da matéria orgânica do solo, recomendamos os vídeos Organismos do Solo, partes 1 e 2, que estão disponíveis no nosso canal. As substâncias não úmicas são as chamadas biomoléculas. Constituem os produtos da rizosfera e são resultantes, portanto, do metabolismo de raízes e micro-organismos. As raízes, por meio da produção de exudatos, secreções, ácidos orgânicos, liberam uma infinidade de bioquímicos na região da rizosfera, tais como carboidratos, aminoácidos, gorduras, ácidos orgânicos, resinas, entre outros. A concentração das biomoléculas na matéria orgânica do solo é variável, oscilando entre 5% e 25%, mas a permanência desses produtos no solo é muito curta, porque eles são rapidamente mineralizados pelos micro-organismos. As substâncias não úmicas desempenham importantes funções na nutrição das plantas, porque elas exercem efeitos cruciais no sistema solo-planta, melhorando, por exemplo, a estrutura do solo e intensificando a própria atividade dos micro-organismos. Tudo isso, é claro, vai resultar numa rápida liberação de nutrientes que serão absorvidos pelas plantas. Aqui vemos algumas dessas biomoléculas que ocorrem com muita frequência no solo. Então, temos açúcares como glicose, frutose, sucrose, ácidos orgânicos como ácido acético, ácido cítrico, ácido fórmico e outros compostos como aminoácidos e bases nitrogenadas. E agora, vamos falar um pouco sobre uma das mais importantes frações, se não a mais importante fração da matéria orgânica do solo, que são as substâncias úmicas. De acordo com Silva e colaboradores, numa produção de 2012, praticamente todos os compostos de carbono gerados na decomposição de resíduos orgânicos sofrem processos de ressíntese, conhecidos como umificação, gerando um composto genericamente conhecido como humus. O humus é formado por 3 tipos de compostos: os ácidos úmicos, os ácidos fúlvicos e a umina. As substâncias úmicas constituem quase a totalidade da matéria orgânica do solo.
e apresentam um alto peso molecular com um tamanho praticamente coloidal, em torno de, ou seja, menores do que 0,002 micrômetros. Conferem a coloração escura ao solo e, devido à alta complexidade química e estrutural, a fórmula molecular dessas substâncias não é totalmente conhecida. E devido à sua reatividade, as substâncias úmicas são responsáveis pela maioria das reações químicas que ocorrem no solo. Como podemos deduzir até aqui, a matéria orgânica é muito importante para a nutrição das plantas. Desta forma, a fase sólida orgânica afeta direta e indiretamente a absorção de nutrientes e o próprio metabolismo ou assimilação desses nutrientes pelas plantas. Pelo fato de promover alterações nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, a matéria orgânica afeta o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Um exemplo dos efeitos benéficos da matéria orgânica do solo na nutrição das plantas é a liberação de macronutrientes, por exemplo, nitrogênio, enxofre e fósforo. Em condições naturais, a matéria orgânica do solo é a principal fonte de nitrogênio para as plantas. Isto é tão importante que alguns estados brasileiros, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, utilizam o teor de matéria orgânica como um critério para a recomendação de adubação nitrogenada para diversas culturas de importância econômica, tais como milho, arroz e trigo. Nos solos tropicais, a matéria orgânica tem grande influência sobre a CTC, influenciando diretamente a disponibilidade de muitos nutrientes para as plantas, com destaque para as bases trocáveis, cálcio, magnésio e potássio. Entre as características físicas do solo, uma das mais afetadas pela matéria orgânica é a estrutura, pois os compostos orgânicos participam como agentes de ligação entre as partículas individuais, atuando como agentes cimentantes e, desta forma, dando origem aos agregados, que são as unidades estruturais. Como sabemos, atividades agrícolas sustentáveis dependem de solos com boas características físicas, principalmente a estrutura, e também solos com boa capacidade de retenção de umidade, que é uma propriedade também favorecida pela matéria orgânica do solo. Finalmente, salientamos que os compostos orgânicos do solo são fontes de energia e nutrientes para os micro-organismos e organismos de modo geral do solo, o que é muito interessante, pois, como sabemos, solos com atividade microbiana intensa e equilibrada são mais adequados para o crescimento das plantas. Finalizando a nossa aula, vamos apresentar para vocês as transformações sofridas pela matéria orgânica num agroecossistema de alto rendimento,
como este aqui, onde temos uma planta de milho melhorada geneticamente, absorvendo elementos do solo e fazendo a fotossíntese. Tudo começa com a fotossíntese. Utilizando a luz solar como fonte de energia e o CO2 da atmosfera como fonte de carbono, as plantas fazem esse processo nos cloroplastos que estão localizados aqui no mesófilo foliar. Assim, o CO2 da atmosfera reage com a água que foi absorvida aqui da solução do solo, produzindo carboidratos e liberando oxigênio. Desta forma, as plantas constroem a sua biomassa, inclusive com a ajuda dos nutrientes que são absorvidos aqui da solução do solo, na região da rizosfera. Ao final do ciclo da cultura, os grãos são colhidos e, dessa forma, muitos nutrientes que estavam aqui na solução do solo são removidos definitivamente do sistema. O restante da planta é depositado na superfície do solo. De forma quase imediata, compostos orgânicos de fácil decomposição, como alguns carboidratos, proteínas, celulose, entre outros, sofrem o processo da decomposição microbiana, conhecido quimicamente como mineralização, e assim, moléculas menores e mais simples são geradas, como açúcares, aminoácidos diversos, e também durante esse processo, muitos compostos inorgânicos são liberados para a solução do solo, que nada mais são do que os nutrientes essenciais, como íons de amônio, fosfato, nitrato, cálcio, magnésio, potássio, entre outros. Esse processo todo ocorre devido à respiração aeróbica dos micro-organismos heterotróficos. Assim, fungos, bactérias, actinomicetos, entre outros, na presença de oxigênio, degradam os carboidratos, produzindo, entre outros compostos, CO2 e água. O CO2 produzido, dependendo das características edáficas, tais como porosidade, estrutura, entre outras, pode ser liberado para a atmosfera. Mas o mais comum é a sua permanência aqui, no interior do solo. Esta é uma das razões para a maior concentração de CO2 aqui na camada arável, na atmosfera da camada arável, em relação à atmosfera acima do solo. Um aspecto que deve ser considerado é que, durante todas essas transformações, os nutrientes produzidos após a decomposição microbiana dos compostos orgânicos podem sofrer diversos destinos. Eles podem ser imediatamente
disponibilizados ou liberados para a solução do solo, ou, dependendo da atividade microbiana do solo, eles podem ser imobilizados temporariamente na biomassa microbiana. Assim, bactérias, fungos, actinomicetos e outros grupos microbianos absorvem esses nutrientes, incorporando-os em suas células. E após a morte desses micro-organismos, esses mesmos nutrientes são mineralizados pela nova biomassa microbiana, retornando para a solução do solo. Aqui observamos também um outro destino dos nutrientes. Eles podem ser adsorvidos na superfície de coloides minerais e orgânicos, ou podem também ser lixiviados para as camadas mais profundas do solo. Isto é muito comum para espécies aniônicas, como o nitrato e o sulfato. Materiais mais recalcitrantes, tais como a lignina e compostos aromáticos, bem como os produtos da decomposição inicial, sofrem novas transformações, dando origem às substâncias úmicas, que são os ácidos fúlvicos, os ácidos úmicos e a umina. Como sabemos, esses compostos apresentam alta estabilidade físico-química, sendo também altamente resistentes ao ataque microbiano e influenciam de forma bastante expressiva muitas propriedades do solo que são relevantes para a nutrição das plantas. Com essas considerações a respeito da fase sólida orgânica do solo, nós concluímos esta unidade sobre a fase sólida do solo. Obrigado por assistirem até aqui. Vejo vocês então na próxima aula. Tchau!